Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Livro de Números, capítulo 9, versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Siga ao Senhor com obediência e confiança. Queridos irmãos, depois da organização do povo e da consagração dos levitas e da dedicação do altar, agora Israel está prestes a partir para o Sinai. Mas antes da caminhada, Deus ordena que celebrem a Páscoa. Isso é significativo, porque antes de seguir adiante, o povo precisa, ou melhor, precisava lembrar de onde havia sido tirado. A vida cristã nunca é apenas movimento, é também memória, memória da redenção, memória da dependência da direção de Deus sobre a nossa vida. Deus quis, nesse momento, que a Páscoa fosse celebrada no deserto para que o povo nunca se esquecesse que a libertação foi uma obra exclusiva da sua graça. Com isso, Números capítulo 9 nos ensina três verdades essenciais para quem deseja viver guiado pelo Senhor. E a primeira verdade que nós temos é de que devemos lembrar continuamente da redenção do Senhor. Entre os versículos 1 a 5, o texto diz: Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo, no dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Perceba, meus irmãos, que mesmo no deserto, a Páscoa deveria ser celebrada no tempo determinado. Deus não queria que a experiência da libertação da escravidão do Egito, ficasse num passado distante, que as pessoas esquecessem. Ele queria que ela moldasse o presente, que as pessoas vivessem a partir daquilo do que o Senhor fez com eles. A fé bíblica, meus irmãos, vive da memória e das obras redentoras de Deus. Nós também hoje somos chamados a viver lembrando da redenção do Senhor para com os nossos irmãos no deserto. Quando esquecemos o que Cristo fez, nós temos a tendência de reclamarmos com mais facilidade. Quando esquecemos o que Cristo fez, nós duvidamos com mais rapidez daquilo que é impossível aos nossos olhos e daquilo que é possível para Deus. Quando nós esquecemos o que Cristo fez, nós murmuramos diante das dificuldades. E a ceia do Senhor cumpre hoje esse papel essencial. O Senhor Jesus Cristo diz: Fazei isto em memória de mim. A caminhada só permanece firme quando o coração permanece lembrando da graça de Deus. Mas o texto mostra algo ainda mais consolador. A segunda verdade que o texto nos traz é de que devemos buscar ao Senhor quando surgem situações inesperadas. Entre os versículos 6 e 14, o texto diz que alguns homens estavam impuros e não podiam celebrar a Páscoa. E em vez de simplesmente desistirem, eles procuraram a Moisés.
E Moisés faz algo precioso. Ele diz: Esperai e ouvirei o que o Senhor ordenar. Isso revela a dependência de Deus. Moisés não responde por si mesmo, Moisés não toma uma atitude precipitada, mas demonstra que a verdadeira liderança se submete à palavra de Deus. Deus não estabelece a possibilidade da segunda Páscoa. Veja que nem todas as situações estão previstas nos nossos planejamentos. Naquele momento em que eles iriam celebrar a Páscoa, aqueles homens estavam impuros e não haveria outro momento para eles celebrarem. Ele então, Moisés, espera para com que o Senhor o respondesse. Assim somos nós. Existem situações que nós não planejamos, não estão dentro do que nós desejamos realizar. E há momentos em que não sabemos o que fazer, como decisões difíceis, conflitos inesperados, circunstâncias novas que se apresentam para nós. E o texto nos ensina de que não devemos decidir as decisões de forma apressada. Não devemos agir pela emoção, mas buscar a direção do Senhor. Esperar no Senhor aquilo que Ele quer que façamos. Veja que Deus não é limitado pelas nossas situações inesperadas. Deus está sempre além daquilo que nós podemos imaginar. E então chega a imagem mais marcante do capítulo. Entre os versículos 15 a 23, nós temos a terceira verdade, de que devemos nos mover somente quando o Senhor ordenar. Veja que entre os versículos 15 e 23, a nuvem cobria o tabernáculo. Quando a nuvem se movia, o povo partia. Quando a nuvem permanecia, o povo acampava. Às vezes ficava um dia, um mês, mais de um mês. O critério não era a conveniência, não era o que estava bom ou não, era a obediência. Israel, meus irmãos, não caminhava segundo a ansiedade própria, mas segundo a vontade revelada por Deus. Quantos de nós nos movemos por pressa, por comparação, por medo, por ambição, por ansiedade? Mas a vida cristã não pode e não é guiada por impulso. Nós não podemos tomar posições e reações por causa das nossas emoções. A vida cristã é guiada pela presença do Senhor. Às vezes Deus nos manda avançar, às vezes Deus nos manda esperar, às vezes Deus nos manda ser pacientes e obedecer à voz do Senhor é cumprir a sua palavra. O maior erro espiritual não é andar devagar, não é andar com pressa, é andar sem Deus. Este capítulo 9 aponta claramente para a pessoa de Jesus Cristo. A Páscoa encontra o seu cumprimento definitivo em Cristo, o nosso Cordeiro. A nuvem que guiava Israel está apontando para a presença do Espírito Santo. Hoje nós não somos guiados mais por uma nuvem, como foi o povo no deserto. Hoje somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se no deserto o povo seguia uma nuvem visível, hoje nós seguimos a palavra, que é iluminada pelo Espírito do Senhor, que nos redime, que nos guia, que nos conduz até um descanso final por meio da pessoa de Jesus Cristo. A conclusão que nós temos então de Números capítulo 9 é de que devemos viver lembrando da graça e obedecendo à direção de Deus para a nossa vida. Números capítulo 9 nos ensina, em primeiro lugar, nunca esqueçam da redenção. Não esqueça dos milagres, do livramento que o Senhor trouxe para o seu povo, da cruz de Cristo. Em segundo lugar, busque a direção do Senhor nas dúvidas.
Nós vivemos um tempo em de que existem muitas dúvidas, muitos problemas se apresentam diante de nós. E por instinto nós queremos tomar posições, reações que nem sempre são as mesmas que o Senhor quer que façamos. Portanto, busque a direção do Senhor. E em terceiro lugar, mova-se apenas segundo a vontade de Deus. Não faça nada segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Meu irmão, talvez você esteja em um momento de espera, talvez você esteja em um tempo de transição, talvez você esteja prestes a avançar. E a pergunta principal é: a nuvem está se movendo? Ou Deus está ensinando a você que você deve permanecer, esperar e descansar no Senhor? Que vivamos, meus irmãos, não segundo essa ansiedade, mas segundo o mandado do Senhor. Descansemos plenamente na pessoa e na vontade e no querer de Cristo para a nossa vida. Deus abençoe.